Olá, olá, bom dia pessoal, ou boa tarde ou boa noite. Hoje a gente vai continuar aí com o assunto de frações. Eu vou ler um pouco da teoria aqui que a professora passou, né, para o quarto ano, passou na salinha da minha filha, e tentar explicar um pouquinho para vocês. Bom, matemática, frações. Fração é uma ou mais partes de um inteiro que se divide em partes iguais. O numerador representa as partes do inteiro. O denominador representa o número de partes do mesmo tamanho em que o inteiro foi dividido. O numerador e o denominador são os nomes dos termos da fração. Aí aqui mostra, né? O número de cima é o numerador e o de baixo é o denominador. Toda essa teoria, é meio confuso de entender, mas, né, com a visualização aqui, por isso que eu falo sempre que a visualização, a criança ver, né, poder pegar algum objeto, poder contar e tudo, dividir, é que faz a diferença para ela poder entender. Então, aqui ó, na representação gráfica, essa fração, por exemplo, né, 1/5. O de baixo são as partes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes. E eu vou pintar, ou eu vou pegar só uma parte, aqui no caso, né? Uma, tá? Aí tem umas atividades aqui, né? Que a minha filha já fez. Represente em forma de fração a parte achurada de cada figura. Na verdade, era para eles achurarem, né? Achurar é só fazer isso aqui, né? Pintar. A parte que a fração está dando, né? Acho que está escrito de forma errada o exercício, mas tudo bem. Então, aqui a gente tem 1/4. Então, eu tenho um desenho dividido em 4 partes. Ó, 1, 2, 3, 4. Eu vou achurar ou pintar, né? Apenas uma, né? Que é o que diz aqui em cima. Aqui eu tenho outro dividido em 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou pintar apenas 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Certo. Aqui eu tenho um desenho dividido em 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou pintar apenas uma, né? Aqui, certinho. Aqui eu tenho um desenho dividido em 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou pintar aqui duas, né? 1, 2, certo? Aqui eu tenho um desenho dividido em 3 partes. 1, 2, 3. E vou pintar duas. 1, 2. Aqui eu tenho um desenho dividido em 10 partes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vou pegar apenas 4. 1, 2, 3, 4. Certinho. Escreva as frações por extenso, né? Aqui ela já escreveu. Só não vou mostrar, se fazer uma leitura rápida. 1/2, 2/6, 5/8, 3/4, 3/9, 3/10, 3/8, 4/5, 3/3 e 5/5. Represente em desenhos as frações. Então aqui já até fiz uma. Vou mostrar aqui para vocês. Então, a primeira, 3/4. O que acontece? Eu tenho que desenhar uma parte, um todo, qualquer desenho, tá? Não precisa ser quadrado, pode ser uma bola, um círculo, qualquer coisa. Dividir em 4 partes e pintar ou achurar apenas 3. Então, esse eu já fiz aqui, né? Como eu tinha falado, achurar é fazer isso aqui mesmo, ó. 4 partes, 1, 2, 3, 4. E vou pintar, vou pegar apenas 3, né? 1, 2, 3, certo? Então, é isso que é para fazer nesse exercício. A letra B são 2/5. Então, eu sempre vou olhar o número de baixo para poder fazer o desenho, né? Em quantas partes que eu vou dividir, em 5 partes. Vamos lá. Fazer aqui o círculo. 1, 2, 3, 4, 5. Não ficou todo mundo igual, né, gente? Porque o ideal é ficar cada parte bem igualzinha assim, mas eu tô fazendo desenho à mão livre, né? Só para mostrar para vocês mesmo. Então ficou assim, 3, 4, 5. E aí eu vou pintar quantas partes? Apenas 2, né? Pode ser qualquer uma.
Ó, 1, 2. Que representa 2 quintos. 2 partes de 5. Se eu tenho que ter um desenho, uma figura dividida em 10 e pintar 5. Então, eu acho até mais fácil fazer quadrado ou retângulo, né? Vou fazer aqui um retângulo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Já deu aqui. 2, 4, 6, 8, 10. Ficou meio feinho aqui, gente, mas que eu tô fazendo aqui na hora mesmo, tá? E 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu pintei 5 partes de 10. 5 décimos. Letra D, 8 partes e eu vou pintar 4 delas. Vamos lá, fazer o círculo aqui de novo. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Não ficou exatinho, mas enfim, me perdoe, né? Essa partezinha que saiu não conta. 4 partes. 1, 2, 3, 4. 4 oitavos. O próximo é 3 sextos. Eu tenho que desenhar uma figura, 6 partes e pintar 3. Eu comecei a fazer um triângulo, né? 3. Divido aqui no meio das 6 partes. Aí eu vou pegar 3. 1, 2, 3. 3 sextos. Letra F. 1/3. Você vai colocar. Ela tá no chip também? 1/3. Vamos fazer um triângulo de novo. Tá, mas ela tá conectada em que agora? No chip? Apenas um. De 3 partes. Ok, então você vai pôr o Wi-Fi aí. 1/3. Certo? G. 2 sextos. Não, mas aí você tem que colocar a senha do Wi-Fi. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 partes. 2 sextos. O último, 3 nonos. E vou fazer o círculo de novo. O círculo não é fácil. Você divide, tem 2 partes. Divide mais uma, tem 4. 6, 8, mas como são 9, divide mais um pedacinho aqui. Como eu falei, né, gente? O ideal é ficar igualzinho, mas é só para vocês terem uma noção, né, de como é que é. 3 partes. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso mesmo. 3 nonos. Certo? Isso aí. E olha só essa segunda parte também que a professora passou, né? Leitura escrita de frações. O bolo foi dividido em 6 partes. Mariana retirou uma parte do bolo. Veja como representamos. Então, 1, que é o numerador, traço de fração, e o 6, que é o denominador. Então, de baixo é em quantas partes foi dividido, no caso aqui, o bolo. E o de cima é quantas partes, nesse caso aqui, que a Mariana retirou ou comeu, né? O numerador e o denominador são os termos da fração. O numerador indica quantas partes do inteiro foram tomadas. Ele é escrito acima do traço da fração. O denominador indica em quantas partes iguais dividimos a unidade. Ele é escrito abaixo do traço de fração. Então, gente, em receitas é muito comum vir fração, né? 1/4 de xícara, meia xícara, colher de sopa, enfim.
esses que tem 1/4, meia, né? É bem comum, quem está acostumado a ver receitas aí, a gente usar a fração. E a gente às vezes nem percebe, né? Então a fração é um dos exemplos em que ela é usada no dia a dia em receitas, né? Como ler e escrever uma fração? Nas frações com denominador até 10, lemos o numerador seguido das palavras meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono ou décimo. Exemplos: 1/2, 2/5, 1/10. Que eu já tinha até falado lá no outro vídeo, tá? Quem não viu, dá uma olhadinha lá. Nas frações com denominador acima de 10, lemos o numerador e o denominador seguidos da palavra avos. Exemplo: 5/11. 1/56. E aí, gente, pode surgir a dúvida, né? Por que a gente usa esse avos? Sempre que o número de baixo for maior do que 10, a gente vai ler esse número junto com a palavra avos. Se você quiser saber mais sobre isso, eu tô deixando um cardzinho aí, ó. Aí em cima vai aparecer com o link para um vídeo de um professor que explica, tá? Historicamente, por que a gente usa essa palavra avos, ok? Mais uma vez, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, comentar, compartilhar e, se possível, se for do seu interesse, se inscrever no nosso canal. Tá certo? Obrigada, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.